Fala galera, meu nome é Roberto, você não tá em choque, e hoje a gente vai para a nossa segunda aula sobre fasores. Então eu preciso que você tenha visto as outras aulinhas desse módulo, em que eu vinha falando sobre frequência, depois eu falei sobre regime permanente corrente alternada, aí eu relacionei com fasores na última aula, sobre a representação fasorial, e nessa aula a gente vai ter uma análise mais matemática e fazer alguns exercícios para fixar esse conceito. Só que antes da gente continuar, puxa a vinheta. Então, recapitulando, regime permanente corrente alternada é o que a gente vai trabalhar a partir de agora, para as próximas aulas desse módulo, ok? O regime permanente corrente alternada, ele sempre vai ser composto de uma senoide ou uma cossenoide, tá? Um sinal sinusoidal, que ele vai ter um valor de amplitude máxima, valor de pico, tá? Essa forma de onda ela é simétrica, então também tem um pico negativo, certo? Pico aqui, um valor de pico negativo, que nesse caso eu chamei de A, ok? Só que a gente está interessado no módulo desse pico, tá? Sempre vai ser multiplicado pelo seno de ômega t, em que ômega é a frequência com que esse sinal varia, dado em radianos por segundo, mais um ângulo de defasagem φ, que é o ângulo entre um sinal e outro de comparação. Se o seu sinal for de referência, esse ângulo é zero. Olhando essa figura ao longo do tempo, fica difícil de você perceber algumas coisas, como o ângulo de fase, por exemplo. Quando você passa para a notação de fasor, ou seja, você pega a amplitude, plota ela como sendo o raio do seu círculo, e essa amplitude você também relaciona um ângulo de fase em relação a uma referência, normalmente o eixo horizontal, fica mais fácil de você visualizar essas grandezas. Então olha que interessante, esse sinal verde aqui e esse sinal amarelo, eles vão possuir uma defasagem entre eles. Essa defasagem é o que a gente chama de ângulo de fase, φ, que também pode ser dado pela diferença individual entre esse ângulo de fase desse sinal verde e desse sinal amarelo, tá? Mas o ângulo de fase em si, ele é a defasagem intrínseca entre esses dois sinais. A amplitude do sinal é justamente o raio aqui que a gente coloca no círculo. Porém, o que a gente realmente está interessado para converter dessa forma para essa outra forma aqui é na projeção no eixo y. E a projeção desses sinais aqui, desses vetores do raio, da minha circunferência, no eixo y, é o que vai me dar a amplitude instantânea daquela minha forma de onda, ao decorrer do tempo ou ao decorrer desse círculo, depende da minha referência que eu estou tomando, certo? Então perceba, como esse círculo ele vai girando, o fasor, que é o vetor girante, ele vai girando indefinidamente, isso daqui é periódico, e isso daqui representa o meu sinal periódico também, ok? A gente viu na última aula também que o fasor ele pode ser representado pelo sinal estilizado ou então com um pontinho em cima, lembrando que isso daqui não é derivada, tá? Sendo igual à amplitude daquele meu sinal, ou seja, esse valor desse raio aqui, certo? E o ângulo de fase, φ. Se o meu sinal é a referência, então o ângulo de fase é zero. Olha que interessante, esse ângulo de fase e esse amplitude pico, eu expliquei para vocês na aula passada que é o que? É a notação polar. E a notação polar, ela facilita a escrita para a gente do sinal. Porque com trigonometria eu consigo relacionar esse ângulo na projeção no eixo y para saber o valor instantâneo do meu sinal real ao longo do tempo, certo? Então, nessa aula, a gente vai começar a entender um pouquinho mais dessa matemática dos fasores. Só que aplicando diretamente para os nossos conceitos de eletricidade, que são tensão e corrente. Preste muita atenção. Tensão e corrente são fasores. Repito, tensão e corrente são fasores. Resistência, potência, indutância, capacitância não são fasores. Tá? Repito, não são fasores. Fasores são relacionados a grandezas primárias, tensão e corrente. Derivações delas não são fasores. Porém, nós podemos utilizar a notação fasorial. Perceba e grave na sua cabeça. Fasor é a setinha girando. Notação fasorial é isso daqui, ó. Podemos utilizar o fasor para representar uma grandeza? Podemos, tensão e corrente. Podemos utilizar o fasor para representar grandezas derivadas como potência, resistência? Não. Podemos utilizar a notação fasorial para representar tudo? Podemos. Beleza? A notação fasorial para representar tudo, porque é a notação polar, tá? Isso daí na matemática chama de notação polar. O que você não pode falar é que grandezas derivadas de tensão e corrente são fasores. Não, só é fasor tensão e corrente, ok? Então,
Eu peço que você lembre disso, porque senão você vai se confundir nas próximas aulas. Porque para outras grandezas, para manter a matemática do conjunto, a gente vai usar a notação fasorial e não o fasor em si. Então agora eu vou explicar para vocês como é que a gente chega naquela expressão que na aula passada a gente viu como sendo a sua expressão da sua senoide, para tensão para corrente, sendo o valor de pico, seno de ômega-t mais o ângulo de defasagem. Esse daqui, para diferenciar entre a tensão e a corrente, eu chamei um de φ e outro de θ, ok? Porém, há 2 aulas passadas, eu falei para vocês que a expressão correta é usando cosseno. Aí eu falei para vocês, ó, nas próximas aulas eu vou explicar o porquê. Essa aula é a explicação disso. O que ocorre é o seguinte, você tem a sua tensão e a gente representa ela como cosseno. Então, isso daqui é onde a gente quer chegar. Perceba uma coisa interessante. Quando você faz de um seno para um cosseno, você tem que diminuir de 90 graus, ou seja, você gera uma defasagem de 90 graus entre um seno e um cosseno. Isso é natural de trigonometria. Se você revisar a trigonometria e tudo mais, você vai ver que para converter um seno em um cosseno, você diminui de 90 graus internamente aqui no ângulo, tá bom? Como é ângulo também, a gente joga junto do ângulo de fase. Então a sua expressão final vai ser, em vez de seno de ômega-t mais φ, vai ser cosseno de ômega-t mais φ menos 90 graus, ok? Ou então, se eu for representar na forma de fasores, eu vou ter o meu fasor de tensão ou de corrente sendo o valor de pico, e esse ângulo de fase. Só que por que eu coloquei um linha aqui? Para lembrar que isso daqui, na verdade, é o φ menos 90 graus, tá? Isso daqui é o θ menos 90 graus, ok? Então a gente tem que lembrar disso. Só para não confundir, ok? Só para a gente não esquecer disso, tá bom? E que isso daqui, na verdade, se a gente passar da notação fasorial para a nossa notação temporal, vai ser essa expressão aqui, tá bom? Então a gente quer chegar nisso. Como é que começa toda a história? Lembra que eu falei da notação polar? Então, olha só, eu quero chegar nessa expressão aqui, x de t é igual a cosseno de ômega-t mais φ, tá? Eu quero um cosseno. Na notação polar, dentro do círculo, eu posso fazer coordenadas cartesianas, então x mais y, e aí, como a gente está trabalhando num círculo, a gente vai lembrar do plano de Armand-Gauss. Nossa, Roberto, tá ficando difícil. Calma, calma. O que o plano de Armand-Gauss fala pra gente? Horizontal, abscissas, vai ser valor real, então eu tenho um valor real aqui, e eixo vertical ou ordenadas vai ser um valor imaginário, ok? Só para separar, porque isso daqui, se a gente olhar no nosso plano, ele vai ser uma base e aqui vai ser outra base, em que um não depende do outro, tá? O eixo x não depende do eixo y, mas tudo que for formado aqui dentro vai depender deles, ok? Então, basicamente, você pode escrever na notação cartesiana, x mais y coordenada, igual o joguinho de batalha naval, então um valor aqui de x e um valor aqui de y, e aí eu vou ter um ponto em comum. Esse ponto aqui em comum, ele é dado por essa coordenada. Ou então a gente pode fazer a notação polar, que é módulo e ângulo, que é justamente o nosso fasor. O que é esse módulo? É o comprimento desse raio, que a gente chama aqui de z, ok? Esse módulo, esse z, se eu pegar ele e fizer trigonometria com esse ângulo aqui, eu consigo ter a projeção no eixo y, no eixo x, e eu consigo ter a projeção no eixo y. Então, perceba, eu consigo de z e ângulo passar para essa notação aqui, x mais yi, ok? Lembrando que i é um número imaginário. Só que, só para piorar a situação, né? Os matemáticos eles tiveram que colocar i como imaginário. Só que i em elétrica é a mesma coisa que intensidade de corrente elétrica. Então, quando a gente vê i assim, a gente sempre vai substituir por J, ok? Então, o J é igual a raiz de menos 1, que é o meu número imaginário, ok? É aquele meu número imaginário, ok? Para identificar a parte imaginária e qual que é a parte real. J é a mesma coisa que I, só que I pra gente, né, em engenharia elétrica, vai ser intensidade de corrente elétrica. Para não confundir, a gente substitui por J, ok? É por isso que em muito livro você sempre vai ver escrito J para representar um número imaginário, ok? E a partir dessa aula e das outras, a gente sempre vai adotar o J, ok? Como sendo um número imaginário. Então, eu vou pedir ajuda pro Euler. Eu vou utilizar de um dos teoremas dele, em que eu tenho a exponencial elevada a ix, sendo igual a cosseno de x, mais i seno de x. Lembrando que esse i aqui, na verdade, é um j, ok? É o meu j. Então, olha que interessante. Eu posso pegar um cosseno e um seno e passar para uma exponencial. Isso daí já é uma grande vantagem, porque aqui eu tenho duas funções difíceis de trabalhar e isso daqui eu tenho uma função fácil. Tá, fácil entre aspas, mas mais fácil, né, do que as outras. Então, ó, agora vai começar a nossa explicação mesmo. Então, tenha tudo isso em mente, que eu acabei de falar para vocês. E perceba, a nossa forma de onda senoidal, ela pode ser descrita por um seno, por um cosseno,
mas ela sempre vai ser da forma completa, sendo a soma de um cosseno com um seno, multiplicado sempre pela amplitude do sinal. Então, minha tensão ou minha corrente ao longo do tempo, ela pode ser expressada dessa forma completa aqui. Porém, a gente tem a notação de Euler. A notação de Euler, ela fala o quê? Que a amplitude vezes a exponencial elevada a j, que é o meu i, tá? O número imaginário, ômega t mais φ. Perceba que quem que é o meu argumento aqui? Quem seria o meu, aqui olhando para essa expressão, ó, cosseno de x mais i seno de x. Quem que é o meu x? É ômega t mais φ. Então, isso daqui, ó, é e na i ou j, x, tá? Que é toda essa parte. Só que aí você vai falar assim, Roberto, você está esquecendo uma coisa. Você está esquecendo de colocar, ó, o j aqui multiplicando o seno. Acontece o seguinte, a gente começa a partir do Euler, só que a gente não vai esquecer que a gente adicionou esse j aqui só para facilitar o nosso cálculo, tá? Segredinho nosso. Não tem esse j na realidade, só que a gente coloca ele só para facilitar o nosso cálculo. Porque o modelo de Euler é o que a gente tinha mais próximo, tá? Então vamos supor que realmente o meu sinal tem um j, tá? Mas ele não tem j, ok? Então a partir disso, se eu tirar a parte imaginária desse sinal, ou seja, dessa expressão aqui, eu vou obter a j seno de ômega t mais φ. Só que eu tenho j na expressão real? Não, não tenho j. Então isso daqui não serve. Tá, o que eu posso fazer? Eu posso tirar a parte real, então. Eu posso pegar só o cosseno. O cosseno é a cosseno de ômega t mais φ. Eu tenho cosseno? Tenho. Eu tenho a cosseno de ômega t mais φ. Então o cosseno ele serve pra gente. Então da nossa expressão real, do que seria um modelo real, isso daqui é o que melhor representa. Então eu vou utilizar essa parte. E só fazendo um adendo à nossa análise matemática, perceba que o fasor em si, a gente vai precisar da projeção dele no eixo de referência. Nesse caso, a gente vai adotando o eixo y. Só que o eixo y, ele, no plano de Armand de Gauss, ele é o eixo imaginário. E o eixo imaginário ele vai acompanhar o quê? O número imaginário, j. Só que o j, como a gente acabou de ver, foi inserido à força na nossa expressão. Eu não preciso dele. Na verdade, eu nem deveria ter ele. Então, eu tenho que achar uma outra maneira de representar o meu sinal. Porque, como você pode ver aqui, ó, a projeção do meu fasor no eixo y, decorrendo ao longo da circunferência, ao longo do tempo, dá esse formato de senoide, em que a amplitude sobe e ela vai descendo, como você vai ver na figura. Ela sobe e ela vai descendo. Então, você está pegando a projeção. Só que se você mudar o eixo de referência agora ser o eixo x, que é o eixo real também, veja que se você fizer essa projeção, vai ser a mesma coisa. Basicamente, você fazer a projeção do seu fasor no eixo y ou no eixo x gera ao mesmo gráfico. É por isso que eu falei para vocês que você pode utilizar um cosseno, porque além da projeção ser a mesma, a forma do gráfico ser a mesma, de acordo com os nossos cálculos, como a gente veio fazendo, ele bate. O cosseno ele é possível de ser escrito, eu não vou ter que inserir nada a mais nele. A grande questão é que, como você está mudando o eixo de referência de onde você está analisando, a projeção no eixo y ela vai ser dada multiplicando a sua amplitude por um seno. Já no eixo x, vai ser por um cosseno. É por isso que eu separei em parte imaginária e real e a gente comparou. Então, veja só, a análise matemática ela bate com a análise gráfica. Então, vamos voltar à explicação anterior. Porém, eu tenho que lembrar de uma coisinha. Eu estou utilizando essa parte do cosseno porque é o que melhor representa. Só que como a gente viu no gráfico lá, aquilo era uma senoide. Eu só não podia utilizar a senoide, vou mostrar aqui para você, eu vou voltar aqui para vocês. Eu só não podia utilizar essa senoide aqui, tá? Por quê? Porque aqui na fórmula de Euler, ó, eu precisava adicionar quem? Esse bendito J. No final, o que eu descobri? Eu descobri que o que melhor representa é um cosseno, matematicamente falando. Só que o que eu tenho na prática é um seno. Só que tem como eu converter um seno para um cosseno, para que eu bata essa minha representação? Tem. Tem que adicionar quem? Modificar o meu ângulo de fase. Nessa outra parte, por que eu não podia usar o seno? Porque eu teria que multiplicar por um j, ou seja, um número imaginário. E para a gente não faz sentido número imaginário, faz sentido número real, certo? Algo que a gente vai utilizar. Então, acontece, eu não podia usar o seno. Então, eu teria que usar o cosseno. Só que o meu sinal na prática é um seno, não é um cosseno. Só que tem como converter um no outro? Tem, só mudando o ângulo de fase. E quanto que a gente adiciona nesse ângulo de fase, tanto que eu chamei ele aqui de linha, a gente, na verdade, subtrai de 90 graus. Então, perceba, a minha tensão, por exemplo, pode ser a corrente, ela vai ser o valor de pico multiplicado por cosseno de ômega t mais φ menos 90 graus. Por isso, filinha. Só que perceba, se eu adotar essa minha forma de onda como de referência, esses 90 graus, eles fazem diferença? Não faz diferença. Porque
Eu sei que tá em regime permanente. Eu sei que o negócio sempre repete. Se eu começar analisando aqui no menos 90 graus, ou então num φ aqui, que isso daqui vai ser 0 graus, vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada, é só um ângulo de fase. Eu sei que vai repetir tudo. Então, eu posso acochambrar isso daí, mais do que eu já venho acochambrando nessa aula, e eu posso escrever simplesmente como ômega-t mais φ. Eu posso meio que desprezar esses 90 graus. Não é que eu estou desprezando eles. É que como para mim eu estou tomando esse sinal como referência, para mim não importa esse 90 graus. Para mim sempre vai começar do ângulo de fase φ. Que normalmente se for de referência, isso daqui vai ser 0, ok? Mas eu deixo esse φ para eu sempre ter a noção de comparação. E assim, tendo esse ângulo de fase em cosseno, eu posso escrever o meu fasor da forma que a gente conhece. Então fica tensão de pico e o ângulo de fase φ', que no final pode ser o mesmo φ nosso aqui, acochambrado, tá? Desconsiderando esses 90 graus. Então, olha que interessante. Vamos recapitular aqui as coisas. Eu tenho um sinal para vocês que eu falei, ó, eu quero chegar aqui nessa expressão com cosseno. Eu utilizei da fórmula de Euler para me dar um sinal. E aí, a partir disso, eu dei aquela acochambrada gostosa. Porque eu sei que meu sinal ele pode ser escrito como cosseno ou seno. Ou a soma dos dois. Porém, se eu fosse escrever com seno pela fórmula de Euler, eu ia ter que ter um número imaginário. Só que pra gente não serve o número imaginário. Então, retirando as partes imaginária e real, eu vi que a que melhor serve pra mim é a parte real, porque ela tem um cosseno. Só que aí eu tenho que fazer o quê? O ajuste no ângulo de fase. E aí como é que você faz o ajuste no ângulo de fase? Passando de um seno, que é o sinal real, para nossa representação matemática, que é um cosseno, você subtrai 90 graus. Só que como eu estou tomando esse meu sinal como referência, então para mim, tanto faz. Esse ângulo de fase aqui, ele é o próprio ângulo de fase. Eu chamo ele como eu quiser. Então para mim, ele vai ser o φ de sempre, tá? Então dessa forma, eu tenho que esse meu ângulo de fase aqui, φ, ele vai ser o φ convencional. Você pode ou não subtrair os 90 graus, não tem necessidade, tá? E com isso você pode escrever na notação fasorial. Então na notação temporal eu estou usando sempre o cosseno, apesar do sinal ser uma senoide, tá? Porque perceba, a diferença entre um seno e um cosseno é apenas esse deslocamento de 90 graus. Não muda nada, ok? Então se você quiser escrever a expressão matemática como cosseno, não vai interferir em nada. E aí você pode utilizar a sua notação fasorial aqui, dado pelo ângulo de fase e o valor de pico. Então esse exercício ele vai resumir o que a gente viu nessa aula. Perceba, vamos supor que eu tenho um sinal inicial, dado por V de t, é igual a 10 seno de 20t menos 10. Quero passar para a minha notação fasorial. Como é que eu faço? Eu sei que o fasor, V, ele vai ser igual ao valor de pico, ângulo de fase. Você, tenho certeza que você vai vir seco aqui para escrever, ó. Valor de pico 10, ângulo de fase menos 10 graus. Beleza, você acabou de zerar a questão. Como é que acontece? Você não pode representar por seno. A gente vai escrever por cosseno. Lembra que tudo que eu defini para você nessa aula foi em termos de cosseno? Quando eu tenho que passar para o cosseno do seu valor x, ele vai ser igual ao seno do x menos 90 graus. Certo? Então você vai pegar isso daqui e vai subtrair. Então esse menos 10 ele vai ser menos 10 menos 90. Que vai ser igual a menos 100, ok? Então, quando você for escrever o seu fasor, vai ser o valor de pico, 10, ângulo de fase, pro cosseno, não pro seno. Então, aqui seria menos 100 graus, ok? Então, é isso que você tem que tomar cuidado só. Quando você for passar, se aqui for um cosseno, beleza, não tem que mexer em nada. Se for um seno, você pega o seu valor e aí você subtrai de 90 graus, ok? Então, basicamente, a aula hoje foi isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar para você de forma clara o que é fasor, a matemática por trás dos fasores, os conceitos envolvidos que a gente vai utilizar a partir de agora no curso para a corrente alternada em regime permanente. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com seus amigos. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário que eu vou tentar ajudar você. E os vejo na próxima aula. Muito obrigado, até lá.